Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 8. Nós estamos aí nessa caminhada dentro das Escrituras, da palavra do nosso Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 26. Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade no seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e disse em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes, porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, e embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se no despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo à cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. De fato acharam um homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos, contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinha saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, despediu dizendo: Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele, anunciando por todas as cidades as coisas que Jesus lhe tinha feito. O apóstolo Pedro, quando ele foi na casa de Cornélio, no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, escrito pelo mesmo Lucas, quando ele foi lá pregar na casa de Cornélio, a Bíblia diz que no versículo 38 de Atos 10, ele está pregando e dizendo que Jesus, o Evangelho, ele andou por muitos lugares, fazendo o bem e libertando os oprimidos do diabo. Então esse evangelho, ele caminha, esse evangelho ele anda por todas as partes. E ele anda pregando esse evangelho e vivendo esse evangelho, porque o evangelho é Jesus, o evangelho é Cristo, é o Verbo, é a palavra, é o Cordeiro, é a vida. Então Jesus não somente pregava, mas ele vivia, porque era ele mesmo a própria palavra. Então esse evangelho, ele caminha, esse evangelho ele vai sendo, como aqui o Jesus ele pregou sobre a parábola da semeadura, ele é semeado. Esse evangelho é anunciado, esse evangelho é testemunhado. Esse evangelho, ele chegará em todos os lugares e almas. Então o evangelho ele caminha, ele anda por todos os lugares, ele está em todos os lugares. E mesmo quando ele é pregado de maneira, como diz o apóstolo Paulo, por ódio, por vingança, por alguma coisa, mas ele ainda assim, ele é pregado. Então o evangelho ele vai chegar no coração das pessoas.
Porque por má compreensão que alguém tenha das Escrituras, por mais má compreensão que alguém venha a pronunciar o reino de Deus, ele está falando do Evangelho. E o Evangelho, ele é libertador. O Evangelho, ele anda. O Evangelho, ele vai encontrando morada dentro dos corações. E a grande questão aqui, desta passagem que nós lemos, conhecida como o endemoniado, a legião, mas a grande questão da nossa vida é, diante desse Evangelho, quais são as decisões que nós temos tomado? A grande pergunta da nossa vida. A decisão que nós temos tomado diante desse Evangelho que se apresenta diante de nós. Porque o Evangelho vai chegar nesse lugar ermo. O Evangelho vai chegar nessa região aqui dos Gadarenos, de Gadara. Ele vai chegar nesse lugar que é praticamente um deserto. E aí você vai vendo que uma das coisas ali que esse pessoal, eles trabalhavam, era na criação de porcos. E um judeu considerava o porco e considera um animal imundo. Ou seja, como é que esse pessoal está criando essas coisas? Então você já vai percebendo que esses lugares, ou esse lugar, não era muito frequentado, talvez, e creio eu, até mesmo por aqueles que eram da distinta religião. Mas o Evangelho, Jesus, ele vai chegar nesse lugar. Porque o Evangelho vai chegar em todos os lugares. O Evangelho será pregado ao mundo. O mundo pode resistir ou tentar resistir à palavra do Evangelho. Os países comunistas aí dentro de toda a sua questão autoritária, eles podem querer barrar o Evangelho, mas eles não vão ser capazes de fazer isso, porque o Evangelho, ele vai chegar e ele vai cumprir todo o seu propósito eterno. Ele vai chegar no lar. Ele vai chegar na família, ele vai chegar no esposo, ele vai chegar na esposa, ele vai chegar nos filhos. O Evangelho é para as suas descendências da sua vida. O Evangelho é para que você cultive ele na sua vida, para que os seus descendentes, aqueles que vão descender de você pela misericórdia de Deus, filhos na fé ou filhos gerados no ventre, o Evangelho acompanhe as suas vidas. Essa palavra. Então Jesus, ele anda por todos os lugares e ele chega nos lugares até mesmo onde os homens repudiam. Jesus podia ir para Nazaré, um lugar que até mesmo os não cristãos ou aqueles que nem acreditavam em Cristo achavam que aquele lugar era um lugar horrível. O Evangelho podia chegar, como disse Jesus no começo do seu ministério, nos lugares onde os homens estavam assentados na sombra e na morte. Então o Evangelho é para chegar na vida, nas vidas das almas, em todos os lugares, o Evangelho é capaz de chegar. Só que a grande questão da nossa vida, e essa é uma pergunta que tem que estar dentro do nosso coração, porque aqui o que nós estamos lendo é que quando o Evangelho chega naquele lugar, ele demonstra a sua ternura, ele demonstra a sua graça, ele demonstra a sua salvação. E aí nós vamos ver a resposta que cada um vai dar, a decisão que cada um vai tomar diante dessa palavra do Evangelho. Quando Jesus chegou nessa região dos Gadarenos, versículo 26 do capítulo 8 do Evangelho de Lucas, quando Jesus desembarcou, eles rumaram e saíram ali e foram para as terras dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Versículo 27. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, não habitava em casa alguma, porém vivia onde? No sepulcro. E aí quem é que recebe o Evangelho? O Evangelho chegou naquele lugar, o Evangelho parou ali naquele lugar deserto, ermo, qual muitas pessoas nem queriam ir ali. Por exemplo,
Jonas não queria ir para Nínive. Os judeus, quando tiveram a perseguição na igreja, depois da assunção de Jesus, mesmo nas terras gentias, eles não queriam pregar para os gentios. Eles não queriam falar da graça para aquele que não era judeu. Eles não queriam falar da salvação, da palavra de Deus para aquele que não fosse judeu. E aí você vai vendo como é que esse evangelho aqui das Escrituras, ele vai chegando em todos esses lugares. E quem é que recebe o evangelho? Um endemoniado. Uma pessoa que os espíritos malignos, você acredite ou não, mas possessão demoníaca, ela existe. Não é brincadeira, não é uma farsa feita por televisão ou por qualquer quem quer que seja. Isso existe mesmo. Só que muitas vezes você vai lendo a Bíblia e você precisa ter esse entendimento das Escrituras que nem todas as coisas se manifestam da mesma maneira. Você vai ver que esse endemoniado aqui está andando nu. Esse homem já foi afastado da sociedade. Esse homem já nem as prisões mais seguram ele. Ele já está morando num sepulcro, ele já não mora mais em casa, ele já não está perto mais de ninguém, ele já está ali fora de todo o alcance de um convívio de pessoas. E aí você vai ver em outros lugares da Bíblia, pessoas que andam normalmente, estão vestidas, conversam naturalmente, cheias de espírito maligno. E tem mais um detalhe que nós vamos ler aqui. Falam até no nome de Deus. E Jesus, ele enfrentou essas coisas. Então, quando o evangelho chegou naquele lugar, ele é recepcionado por um endemoniado. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Quando o apóstolo Paulo está na viagem missionária, e ele chegou em Filipos, capítulo 16 de Atos, versículo 16... Ele chega em Filipos, ele sai lá para pregar o evangelho, chegar em um lugar para anunciar essa palavra do reino, essa palavra de salvação. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de um espírito adivinhador. Olha só, uma jovem possessa de um espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Então essa moça não estava nua, essa moça não morava num sepulcro, essa moça não ficava rolando no chão, ela não mudava a tonalidade da voz, ela não fazia nada disso. Mas ela tem um espírito demoníaco, um espírito de adivinhação. E o que ela fazia? Versículo 17. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Olha que interessante. Então é totalmente diferente lá do Evangelho de Lucas, do capítulo 8, que nós estamos lendo. É uma pessoa que tem uma sobriedade, é uma pessoa que tem um espírito maligno ali usada para ganhar dinheiro, mas é uma pessoa que está ali e andando atrás do apóstolo Paulo e daqueles que estão com ele, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam a salvação. Olha só. Então, para você ver como que as coisas, elas não são, como a gente cria um produto, as pessoas criam um produto na televisão ou na mente, e ali ele acha que é tudo daquele jeito, tem que rolar no chão, tem que jogar o banco para cima, tem que espumar pela boca, tem que fazer um monte de... Não. Então, para você ver que a coisa é bem complicada. E o evangelho vai chegando nesses lugares, e quem recebe Jesus é quem? Um endemoniado. Versículo de número 18. Isto se repetia por muitos dias, então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Uma pessoa normal, assim, e que falava coisas que, para outras pessoas que estavam ouvindo, aquilo era maravilhoso. Esses homens são de Deus. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 1. E aí você vai ver que Jesus, ao entrar na sinagoga, Marcos capítulo 1, versículo 23, Jesus está dentro da sinagoga. Aí fala assim: o Satanás não entra dentro da sinagoga, da igreja. É mesmo? Versículo 23. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos, bem sei quem és, o Santo de Deus. Olha só. Então aí você vai notando, então dentro da sinagoga tem, e aquele bradou, ele falou quase as mesmas palavras ali, do endemoniado Gerazeno.
Mas você nota que o evangelho, ele vai chegar, e aí ele é recepcionado por um homem endemoniado. Lucas capítulo 22. E agora nós vamos ver o Judas. Como é que o Judas, ele se manifestou? Olha só, Lucas capítulo 22, versículo 3. Como é que o Judas agiu? Ele rolou no chão, caiu, espumou para a boca? Não. Versículo 3. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes. Olha só. Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães, como lhe entregaria Jesus. Nós temos um Satanás aqui maquiavélico, aquele que não precisa fazer nenhum show, não. Não. Ele age naturalmente. Versículo 5. Então eles se alegraram, olha só, e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião para lhe entregar sem tumulto. Manifestações demoníacas. O dia que o apóstolo Pedro falou para Jesus que era para ele poupar a si mesmo, quando Jesus falava, importa que eu seja entregue, que eu seja crucificado, açoitado, eu vou morrer, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. O dia que o Pedro falou para Jesus, poupa-te a ti mesmo, isso não vai acontecer com o Senhor. Jesus falou, arreda-te de mim, Satanás. Mas não era que o Pedro era o Satanás. É que naquele momento ele foi tomado de um pensamento demoníaco. Quando alguma coisa chegar na sua mente ou no seu coração que contraria a vontade de Deus, pode ter certeza de uma coisa, isso não tem nada a ver com o reino de Deus. São pensamentos demoníacos. E aí Jesus ele chega em Gadara, volta lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 8. Jesus chegou lá e se deparou com esse homem, essa legião. Versículo 29 do capítulo 8. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, e embora procurassem conservá-lo preso em cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impedido, e era impelido pelo demônio para o deserto. E aí Jesus topou esse homem, essa alma endemoniada que foi lá recebê-lo, longe do convívio, por causa dos grilhões, por causa de Satanás. E aí o Evangelho ele vem e liberta a nossa vida. O Evangelho ele vem e traz à nossa vida aquilo que é a nova criatura, o novo ser, o novo homem, a nova mente de Cristo. O Evangelho ele veio para nos libertar dessa maldade, dessas trevas, do pecado, das garras de Satanás. E Jesus vem e liberta esse homem. Então a manifestação do Evangelho, aquilo que o Evangelho ele vai trabalhando, ele vai realizando nos lugares, aquilo que o Evangelho já realizou na sua vida. Eu já fiz essa pergunta aqui, mas faça de novo, a você de novo. Se o Evangelho não tivesse chegado na sua vida, se a palavra da salvação não tivesse chegado no seu casamento, na sua família, aonde você estaria? Na sua talvez juventude, aonde você estaria? Nós nem fazemos ideia. Então o Evangelho chegou na vida, chegou na nossa vida, chegou na vida desse endemoniado. O Evangelho chegou em nós. O Evangelho veio nos libertar. E o que seria da nossa vida sem o Evangelho? A verdade do Evangelho, a graça do Evangelho, o auxílio do Evangelho, as bênçãos do Evangelho na vida de cada um de nós. Aonde nós estaríamos? Então o Evangelho libertou essa alma. E o apóstolo Paulo diz em Colossenses, abra sua Bíblia, Colossenses capítulo 1. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Colosso, Colossenses capítulo 1, versículo 13. E aí ele veio falar desse trabalho maravilhoso que esse Evangelho fez em nós, na nossa vida. E o que esse Evangelho ainda está fazendo em nós, nos moldando, nos santificando, curando em nós toda essa maldade que ainda ela insiste em permanecer na nossa vida.
Esse evangelho, ele vai curando toda essa nossa mente, muitas vezes tomada pelas coisas deste mundo, pelas hostes do inimigo da alma, o nosso coração, os nossos olhos enganosos. Então esse evangelho, ele fez um trabalho maravilhoso de nos salvar, e ele continua regenerando a nossa vida. Ele continua nos santificando, ele continua nos moldando, ele continua fazendo em nós crescer e formar aquela pessoa que deve ser formada em cada um de nós, um Cristo. E Paulo diz assim: Ele nos libertou do império das trevas. A liberdade. Jesus libertou aquela alma num lugar ermo, num lugar onde não tinha quase nada para oferecer ali, para aquele que veio pregar o evangelho, a não ser um endemoniado. E o evangelho, ele vai chegar nesses lugares, não com o propósito de dominar as pessoas, dominar os homens, controlar a vida deles, mas salvá-los. Não para formar uma religião, mas para salvá-los, para libertá-los, para os tirar das trevas. E aí Paulo, ele diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Versículo 14, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. E que algo maravilhoso é isso para a nossa vida. Essa redenção, essa salvação, essa graça, esse evangelho que chegou em mim. E eu já falei isso aqui já, e o dia que ele chegou em mim, eu rejeitei o evangelho. Não queria ouvir essas coisas. Porque os testemunhos que eu tinha visto de evangelho era muito ruim. Então por isso que todo aquele que declara que o evangelho já o salvou, ele precisa ter muito cuidado com o que faz, com o que fala, com o que pensa, como age, porque você é uma testemunha diante das pessoas. E alguém por sua causa pode vir para o evangelho e conhecer a graça, como também pode rejeitá-la. E o nosso Salvador, ele chegou, anunciou, Evangelho de Lucas capítulo 8. E aí quando esse evangelho salvou essa alma, o testemunho começou a ser anunciado, versículo 34, os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então, nas cidades e nos campos, esse evangelho, essa salvação, o que aconteceu com esse homem endemoniado, saiu aos ouvidos de todas as pessoas. E agora, versículo 35, então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. O evangelho dará o seu testemunho diante dos olhos e dos ouvidos de toda a alma neste mundo. O evangelho vai mostrar para as pessoas que, olha, agora, aquele que está em Cristo Jesus, segundo Coríntios capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo Jesus, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, em nome de Jesus. Isso é evangelho. Isso é o testemunho da palavra de Deus ao nosso coração, à nossa vida e à vida das almas deste mundo. Quando eles chegaram, eles viram o que o evangelho fez. Eles não somente ouviram, mas eles foram lá para ver os fatos, eles foram ver lá. Foram ser testemunhas. Essas pessoas, quando chegar diante de Deus, eles nunca vão poder dizer para Deus: Senhor, o evangelho não chegou na nossa região. O evangelho não chegou lá onde a gente estava. Chegou sim. Você ouviu e viu. Por isso que a sua vida, meu irmão e minha irmã, é tão importante diante de Deus e diante das pessoas. Não menospreze a sua vida diante de Deus e diante das pessoas. Tenha zelo de Deus. Tenha zelo pelas almas.
Tenha zelo pelo evangelho que alcançou sua vida. E se você não tivesse sido, se eu não tivesse sido abençoado por esse evangelho, nós nem saberíamos aonde estaríamos agora. Em nome de Jesus, começa a criar isso dentro do seu coração e da sua mente. Começa a trabalhar isso dentro de você. Deixa a palavra de Deus trabalhar isso dentro do seu coração. Versículo 37. Então aí, diante do evangelho, diante daquilo que eles ouviram, diante daquilo que eles foram lá e viram os fatos, agora tem que tomar uma decisão. Qual é a sua decisão diante do evangelho, meu irmão? Versículo 37. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles. Essa foi a decisão tomada. Retira-te de nós. Não é isso que diz o livro de Jó? Retira-te de nós, porque nós não queremos o conhecimento do Todo-Poderoso. Nós não queremos esse Deus. Nós não queremos essa salvação. E isso muito me espanta. Por que que as pessoas facilmente, vou falar de novo, por que que as pessoas facilmente se adaptam com este mundo em trevas, este mundo no maligno? Como é que as pessoas se adaptam rapidinho com a nudez, com a falta de vergonha, com a falta de honra? Como é que eles se adaptam rápido com as drogas, com os vícios? Como é que eles se adaptam rapidinho com a prostituição, com a falta de honra e de verdade? Já pararam para meditar nessa passagem, meus irmãos? Que era melhor eles lidar com um homem pelado, endoidecido pelos demônios, do que lidar com um homem agora vestido, em sã consciência. O mundo não quer lidar com a sua vida. O mundo não quer lidar com a sua sobriedade. O mundo não quer lidar com a verdade. O mundo não se adapta com as pessoas com decência e honra. O mundo e as almas se adaptam com tudo aquilo que é a pouca vergonha. Então era melhor eles lidar com o endemoniado, nu, louco, endoidecido, do que eles lidarem com Jesus, com a sua palavra e com a sua verdade. Mas não é assim que acontece, irmão. Mas o evangelho vai chegando. Abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Quando Estevão está pregando, no dia da sua morte, no capítulo 7, versículo 39, ele diz assim, na sua mensagem: a quem nossos pais não quiseram, o quê? Obedecer. As pessoas não querem obedecer a Cristo. É mais fácil eles se moldarem a este mundo. As palavras torpes, as más conversações, os barulhos que tem por aí, que eles dizem ser música, e com palavras de baixo calão, com a maldade, com a total depravação. E aí o Estevão diz assim: nossos pais não quiseram obedecer. Versículo 39. Antes o repeliram, e nos seus corações voltaram para o Egito. Como é que o povo de Deus falou quando Deus tirou eles de 430 anos de escravidão do Egito? Nós vamos voltar para o Egito porque lá tem o quê? Comida. Tem cebola. Deus vai matar a gente nesse deserto. Olha só, meus irmãos. Você vê como que a pessoa se adapta a 430 anos de escravidão? E quando ele é liberto por Cristo, ele tem dificuldade de entender essa liberdade, de viver ela, de ser grato. Esse é o Evangelho. A gente vive rejeitando o Evangelho, porque primeiro a gente não quer obedecer. A gente não gosta dessa palavra, obedecer, obediência. Então a gente repele nos corações. Mas o mundo, né? A gente cantar um hino dá trabalho, né, irmão? Mas para escutar tum, 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 um martelo. Pega um martelo e fica batendo lá na sua casa. Tum, 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 na sua cabeça de noite para você ver. Que lindo. Que musicalidade. Que isso, irmão. Mas é assim que é.
as pessoas se adaptam bem ao poder de Satanás, mas resistem à ternura, o amor, a graça e a misericórdia de Cristo. Eles gostam de ser pisados e não libertos. Eles gostam de ser massacrados e não de ser amados. Qual é a decisão deles? Retira-te de nós. Lucas capítulo 8, versículo 38. O homem de quem tinha saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Posso ficar perto do Senhor? Posso segui-lo? Posso ir aonde o Senhor for, eu posso ir junto? Mas meu filho, eu não tenho onde reclinar a cabeça, eu vou lá para o Monte das Oliveiras, tenho que sentar no chão, dormir tarde, é desconfortável. Eu sempre estou indo na casa do Lázaro, tem uma casa de alguém, posso estar junto do Senhor? Posso te seguir? Então qual que é a nossa decisão diante do Evangelho? Nós estamos ainda presos, se amoldando a este mundo, resistindo ao Evangelho em tomar uma decisão de seguir o Evangelho. Se a sua família não vê em você que você segue o Evangelho, provavelmente seus descendentes também não seguirão o Evangelho, porque eles não vão ter o que eles verem e nem ouvir. E aí Jesus, como Jesus não está interessado em aglomerar a multidão, para dizer que a religião dele é grande, atrai muita gente, ele deixa o homem no lugar aonde o Evangelho foi rejeitado. E aí Jesus disse para esse homem. Jesus, porém, o despediu dizendo: volta para casa, conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele, anunciando por toda a cidade, de todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Você tem família. Você provavelmente tem irmãos, parentes. Estão todos eles no Evangelho, né? Todos eles servindo a Deus, né? Então precisa ter uma vida com Deus. Não é só falar de Deus. É viver. E o Evangelho, ele nos chama. Vem e segue-me. Você quer me seguir? Então siga o Evangelho. Na decisão da sua vida. Todos os dias você tem que tomar decisão, meu irmão e minha irmã. Todos os dias. Todos os dias a sua vida é uma vida chamada para tomar decisões. Decisões que podem abençoar sua casa, mas decisões que podem destruir sua casa. Decisões que podem abençoar o seu casamento, mas decisões que podem destruir seu casamento. Decisões que podem salvar os seus filhos em Cristo Jesus, como decisões que podem fazer com que eles nunca queiram ouvir o Evangelho. Todos os dias nós temos decisões diante do Evangelho a serem tomadas. E que Deus possa nos ajudar. Que a nossa decisão firme, estabelecida, seja essa. Senhor, me deixa estar contigo. Me permite servi-lo. Me permita segui-lo. Me ajuda, Senhor. Que essa seja a nossa decisão permanente diante do Evangelho. Que Deus nos abençoe.